113. Prova os fatos que há aparições verdadeiras que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Olha que interessante. Ele está dizendo que existe uma aparição verdadeira. Vamos para a segunda etapa. Mas, a par das visões reais, haverá alucinação no sentido em que esse termo se emprega? Tem? É fora de dúvida de onde se originam. É fora de dúvida de onde se originam. Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso, porquanto a explicação parece-nos estar toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. Então, vou voltar aqui um tiquinho. Mas, a par das visões reais, haverá alucinação no sentido em que esse termo se emprega? É a pergunta que se é feita. E fora de dúvida, de onde se originam? Então, se não temos dúvida que ela pode ser diferente daquela que a gente emprega a alucinação, de onde elas originam? Os espíritos é que vão trazer esclarecimento às perguntas seguintes. Então, isso é importante a gente entender. Ele fazia aquelas perguntas, a espiritualidade respondia, e essas perguntas tinham, e têm até hoje, coerência. São sempre reais as visões? Não serão. Algumas vezes efeito da alucinação? Quando um sonho ou de modo diverso se vêem, por exemplo, o diabo e outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? Opa, já tem informações novas e muito diferentes agora pra gente. A pessoa fala, eu vi o diabo. O que ele está vendo? Sim, algumas vezes, quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam. Que impressiona a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. É o que eu falei anteriormente. A nossa mente ainda não foi totalmente desvendada. Se você impregna uma mente com determinadas imagens, ela pode reproduzir aquela situação em qualquer lugar que ele te remete ao medo ou à tensão. Não é necessário causar lesões perispiríticas e físicas para que a pessoa fique impressionada com determinadas imagens. Da mesma forma, quando a pessoa passa por um acidente, ele começa a ter medo de qualquer circunstância que lembre aquele acidente. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de forma para se manifestar. Então já é um outro aspecto. Agora aqui já está mostrando que os espíritos podem se manifestar sobre qualquer aspecto, sobre qualquer forma. Se eu quero fazer medo, ou se eu quero agradar, se eu quero instruir, ou se eu quero destruir. Então tudo isso tem fatos, tem acontecimentos que nos levará a fazer as seguintes reflexões. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se, à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Então, o perispírito, por ser maleável, a pessoa pode ver realmente aquilo que o espírito quer que ele veja, seja para instruir ou para destruir. Nós já falamos anteriormente. Então, vai existir momentos que a mente cria as imagens de acordo com o que ele leu, do que aquilo foi que ele ouviu, de acordo com a situação onde ele está. E vai ter a situação onde ele vai ter a perfeita percepção do mundo ao seu redor. Poder-se-ão considerar como uma aparição as figuras e outras imagens que apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Então, naquele momento meio de transe, meio dormindo, meio acordado, a pessoa começa a ter certas percepções. Como vamos explicar isso? Desde que os sentidos entram em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que não seria possível ver com os olhos.
Então, mais uma vez, a doutrina espírita trazendo novas luzes para as nossas percepções. Aquilo que a pessoa está vendo ali naquele momento é porque, é devido a quê e como que ele está vendo aquela situação. Nos mostrando aqui que é um fato que está acontecendo porque o espírito está deslocado do corpo, então ele está tendo um campo de percepção ampliada, porque o nosso corpo delimita o espírito, ele tolhe as capacidades do espírito, segundo a necessidade evolutiva de cada um. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito da impressão que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conserva os vestígios, como conserva os dos sons. Isso aqui é muito interessante a gente entender, porque para comunicações espíritas acontecerem, o médium tem que estar vazio. Ao mesmo tempo, ele tem que ter um conjunto de valores, de informações, para aquilo que ele possa passar para o outro de uma forma mais ou menos compreensível para o outro e para ele próprio. Mas, veja bem, quando João Evangelista descreve lá no Apocalipse que gafanhotos de aço levantavam o voo fazendo grandes estrondos e cuspia fogo, aí todo mundo começa a achar aquilo ali sem lógica. Lógico que naquela época, João Evangelista, não tinha como descrever assim. Existirá um avião que tem um motor muito possante, que levanta voo, faz grande barulho e joga bombas na cabeça da pessoa. Não existia bomba, não existia avião, como que ele ia descrever? Então ele encontrou gafanhotos que cuspiam fogo. Hoje nós conseguimos entender. Então, todos nós, e o que ele estava vendo era simplesmente imagem do futuro. Ele era um grande vidente. E também tinha como mentor Jesus. Completando aqui, se o espírito não tem aquela informação necessária, ele começa então a criar meios dele entender do jeito dele. Certa vez eu estava vendo um filme e no filme dizia que um determinado país construiu uma espaçonave e foi invadir outro planeta para ali estabelecer uma colônia. E eles chegavam com todo aquele aparato tecnológico e encontravam outros aparatos tecnológicos e, logicamente, que esse país vencia. Então, no decorrer da história, assim, nós encontramos um planeta para onde nós podemos migrar em caso de qualquer outra catástrofe aqui na Terra que não ficasse impossibilitado de viver aqui. Eu fiquei olhando aquilo ali, pensei, falei assim, mas que interessante esse filme, por que as pessoas criaram desse jeito? Mas as pessoas não vão para lá migrando com o corpo físico, vão para lá em espírito. Aí, então, o espírito me deu uma explicação. Que, como aquelas pessoas, naquele país, naquela cultura, não têm conhecimentos espíritas de que alguns espíritos que não se adequam à vida aqui na Terra, de paz, de harmonia, de confraternização, de solidariedade, de respeito, irão para outros planetas onde vivem em conflito. Então ele conseguiu criar uma história indo para lá para guerrear com todo um aparato tecnológico. O que ele não vai acontecer. Ele vai para lá, vai guerrear mesmo, porque lá é só expiação, mas ele não vai ter aparato tecnológico. Ele vai ter que desenvolver a tecnologia nesses planetas, aprender a conquistar o pão com o suor do seu rosto. Para nós, é essa a interpretação. Para eles poderão sair na espaçonave, lá, explorar, abusar, guerrear e voltar para cá e trazer as notícias. Do ponto de vista espírita, kardecista, não é assim. Então, quem sair daqui com a mente belicosa, adeus terra, vai para um planeta mais inferior para sofrer as consequências da sua encarnação lá. Entendam bem isso. Aqueles que já querem compreender, trabalhar pelo amor, pela paz, para valorizar a vida, para valorizar os momentos importantes de viver aqui em solidariedade, com respeito, com edificação do bem, esses terão oportunidade de reencarnar aqui e até mesmo conhecer a vida em outros planetas. Porque dizem, não estou afirmando, estou dizendo dizem, que a partir de 2020 será comum ver disco voador e no decorrer da década de 2020 a 2030 terá uma grande intensificação de
intercâmbio entre seres humanos e extraterrestres. A partir dali, nós adquiriremos uma cidadania universal, onde mais e mais intercâmbio se estabelecerá. Mas aqueles que não desenvolverem os valores do bom, do bem e do amor em seus corações, e principalmente da consciência social, depois que você fica sabendo, aí não adianta mais nada. É igual, uma certa vez, um expositor espírita disse o seguinte, que a maioria dos espíritos que enveredam por determinados caminhos tortuosos da corrupção, determinados erros, ele só se arrepende quando ele é pego. Você foi pego, tenho provas, tenho fotos, tenho imagens, e aqui você contrariou a lei, você desviou a verba. Então você vai ser punido. Aí quando ele não tem escapatória, aí ele se arrepende, chora, fica se arrependendo. Enquanto ele acha que está escondido, ele vai fazendo. Mas na hora que foi pego, ele vai pagar, porque ele vai ser julgado, vai ser processado, vai ser condenado, vai passar período na prisão. Esse é o caminho normal da justiça. Portanto, hoje nós estamos no campo filosófico para filosofar sobre a possibilidade de vida em outro planeta, sobre a possibilidade do intercâmbio com outros planetas. Se você entendeu essa possibilidade, se transformou intimamente para fazer uma reforma ética e moral, para seguir da melhor forma uma vida estável, buscando lutar com você mesmo para se corrigir, que ninguém vai se corrigir no estalar de dedo, aí você já tem chances de continuar aqui. Agora eu acredito, porque eu vi um disco voador. Ele me disse isso, então eu vou acreditar a partir de agora. Tchau. Entendeu? O crime, entre aspas, já foi cometido. Então você vai ter que reparar seus erros. Você não quis se modificar pelas evidências. Você só se modificou pela informação ipsos fatos. É assim. Então você não se preocupava. Você não tentou nem sequer desenvolver a bondade. Isso é muito complexo. Portanto, nós temos que procurar melhorar. Nós temos que procurar nos aperfeiçoar. Desprendido o espírito, vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram, como uma chapa daguerreotípica. Então, a imagem se fixa, como aquilo que eu estou falando está sendo gravado, nem é mais fita, né, no cartão de memória. Então, isso que está gravado, na nossa mente também grava isso, de alguma forma, e a gente replica essas informações. Tá? Por isso, algumas situações dos sonhos, das alucinações, baseada naquilo que você gravou nas suas ações diárias. A variedade e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos e fugidios, que se apagam quase imediatamente, ainda que se façam os maiores esforços para retê-los. Então são tantas imagens que às vezes vêm na mente da pessoa, quando é uma coisa gravada na mente, que elas aparecem e somem, e a pessoa fica perdida. É outro detalhe importante para a gente entender. Então tem situações que a pessoa está dentro de um processo de desequilíbrio da mente. Porque ele está vendo no seu próprio cérebro cenas que o desequilibram. Porque estão picotadas, não tem um segmento de história, não tem um segmento, elas não seguem linearmente a decorrência dos fatos. É um pedaço aqui, um pedaço lá, e você tem que procurar entender tudo aquilo ali. A uma causa idêntica se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de reais e que, muitas vezes, se produzem duramente numa enfermidade. Então, determinadas doenças, vai aparecer uma série de imagens duras, que marcam, que ferem a suscetibilidade e a sensibilidade da pessoa. Portanto, temos que procurar entender que existe uma infinidade de situações que nós vivenciamos, que passamos no nosso dia a dia, que fazem parte do processo de aprendizado e aperfeiçoamento daquele espírito preso ao corpo físico. Assim também como existem grupos de espíritos que passam também por esses transtornos no mundo espiritual.